Gravação iniciada, presidente. Vamos retomar, então, os julgamentos dos processos do dia 19 de outubro, período das 14 horas. E item 1 da pauta, conselheiro Elcio Reis, processo final 2004-88, da editora Abril. Com a palavra, Elcio. Trata-se de recurso voluntário, interposto em contraposição ao acordo da DRJ, que julgou parcialmente procedente a impugnação apresentada pelo contribuinte, em decorrência da lavratura de auto de infração, e que exigiu a multa por erro na classificação de produtos importados. No relatório de fiscalização, consta que, não obstante tratar-se de produto importado acobertado pela imunidade tributária, qual seja, papel para impressão de revistas, o erro em sua classificação enseja a aplicação da multa administrativa prevista no artigo 636 do Decreto 4543, é a multa de 1% sobre o valor aduaneiro ou no mínimo R$500, e também prevista na medida provisória 258, artigo 84. Informou a fiscalização que, relativamente a importações anteriores, o contribuinte havia recolhido a mesma multa por erro de classificação fiscal. Fato esse que demonstrava que a empresa reconheceu o equívoco cometido. A auditoria se desenvolveu em torno de dois tipos específicos de papel importado, sendo considerada errada a classificação fiscal em relação ao primeiro tipo de papel, por não se tratar de produto com 65% ou mais em peso do conteúdo total de fibras de madeira obtidas por processo mecânico. Essa NCM aí. E em relação ao item 2, ao segundo tipo, por não se referir a produto com mais de 10% de fibras obtidas por processo mecânico ou químico-mecânico. Em sua impugnação, o contribuinte requereu o cancelamento da auto-infração, aduzindo a inaplicabilidade da multa em razão do fato que a classificação fiscal adotada fora correta. No registro das DIs, procuraram manter-se fiel à descrição das mercadorias importadas, feita pela própria empresa exportadora nas faturas comerciais, emitidas no momento do embarque no país de origem. A fiscalização promoveu a reclassificação fiscal sem apoio em provas técnicas, inexistência de motivos para agir contrariamente às regras, haja vista que as mercadorias importadas eram imunes a impostos, ou seja, não estavam sujeitas ao imposto de importação, ao imposto de IPI, nos termos da Constituição, e na observância pela fiscalização das regras gerais de interpretação, em que se prevê a prevalência da posição mais específica sobre as mais genéricas. O acordo da RJ que se deu parcial provimento à impugnação restou emendado da seguinte forma. Aí, o julgador de primeira instância considerou nula a parte do lançamento relativa ao primeiro tipo de papel a ser referenciado, por não ter a autoridade lançadora se desincumbido de comprovar a ocorrência da infração. Cientificada a decisão de primeira instância em 17 de setembro de 2012, o contribuinte interpôs recurso voluntário em 15 de 8 de 2012 e requereu o cancelamento de parte da multa que restou mantida pela DRJ, repisando os argumentos de defesa, sendo destacada a nulidade do lançamento por ausência de comprovação inequívoca no erro na classificação fiscal. Em 27 de 9 de 2012, o recorrente protocolizou junto à repartição de origem o parecer técnico número tal, demonstrando, segundo ele, que o papel importado identificado como terra press, gravel, grass, possuía mais de 10% em peso, constituído por fibras obtidas por processo mecânico ou químico-mecânico, comprovando, portanto, a classificação por ele adotada. Referido parecer foi elaborado pelo Instituto de Pesquisa Tecnológica, IPT, tendo sido assinado por profissionais químicos e biólogos. É o relatório. Pode ir para o voto. Conforme acima relatado, trata-se de auto-infração que exigiu a multa por erro de classificação. Destacou a fiscalização que, embora o papel para impressão de revista se encontrar sob o manto da unidade tributária de impostos, tal condição não inviabilizava a aplicação da penalidade por erro na classificação fiscal. Após a decisão da delegacia de julgamento em que se exonerou a multa relativamente ao primeiro tipo de papel, por não ter a fiscalização provado que o produto não tinha 65 ou mais em peso de conteúdo total de fibras de madeiras, obtidos por processo mecânico, restou controvertido nessa instância somente o lançamento referente ao segundo tipo de papel, descrito pelo recorrente nas DIs, dos seguintes termos. Está aí a descrição. Com base nessa descrição, o recorrente classificou o produto na NCM 4810-2290, que se refere a papel couche leve, LWC, em tiras ou rolos de largura superior a 15 centímetros, desde que mais de 10% em peso do conteúdo total de fibras constituído por fibras obtidas por processo mecânico ou químico-mecânico.
A fiscalização considerou que o papel havia sido classificado de forma errada pelo fato de que, no código adotado pelo recorrente, exigia-se que o produto apresentasse em sua composição mais de 10% de fibras obtidas por processo mecânico ou químico-mecânico, enquanto que o papel havia sido identificado pelo recorrente nas DIs como tendo a referida proporção em exatos 10%. Nesse contexto, o agente fiscal concluiu que o produto deveria ter sido classificado no código 4810.1, em que a percentagem das fibras não podia ser superior a 10% em relação ao peso total das fibras. Constata-se, portanto, que o ponto fulcral da autuação foi o percentual de 10% de fibras, alternando a classificação fiscal de acordo com a fiscalização entre o produto com mais de 10%, 48.10.2, e aquele com até 10%, 48.10.1. Tivesse um recorrente exemplificamente informar nas DIs que o produto tinha 10,00001% de fibras, a multa não poderia ter sido exigida, pois o agente fiscal se baseara tão somente nesse item informados nas DIs pelo próprio recorrente. Após a interposição do recurso voluntário, o recorrente carregou aos autos o parecer técnico, elaborado pelo IPT, assinado por químicos e biólogos, demonstrando, segundo ele, que o papel importado identificado como terra-presa, gravura grossa possuía mais de 10% em peso constituído por fibras obtidas por processo mecânico ou químico-mecânico, comprovando, portanto, a classificação por ele adotada. O parecer técnico, elaborado a partir de visitas às instalações gráficas para conhecimento do processo de confecção de revistas, com coleta de amostragem do produto e a realização de ensaios para apuração da gramatura, da espessura, do fator de reflectância, da determinação do resíduo, da determinação da composição fibrosa e da verificação da natureza química do revestimento, concluiu acerca do produto sob análise composto por 12% de fibras folhosas, processo químico sulfato, 25% de fibras coníferas, processo químico sulfato, 63% de fibras de coníferas obtidas por processo mecânico ou químico-mecânico. A par das análises efetuadas, concluiu o parecer que a amostra Terra-Pés Gravure Gloss, importada pela editora Abril, se enquadrava na posição 2290 do sistema harmonizado. Anexo ao parecer encontram-se cópias das notas fiscais dos produtos submetidos à análise. Diante do exposto, uma vez demonstrado pelo recorrente que o produto sob comento, eu quis fazer só uma parte aqui, porque aqui foi um laudo assim, bem complexo, né, que demandou a contratação de peritos e tal, e como o auto de infração se baseou apenas num dado informado na DI, num número só, né, que se tivesse um milésimo ali naquele número a mais, não teria o lançamento. Então, eu achei que, e como já conseguiu derrubar metade do auto de infração na DRJ, e a partir da ciência da DRJ só tinha 30 dias para apresentar o recurso, né, e como esse laudo aí, vocês podem verificar, ele é bem amplo, né, teve visitas da empresa, eu percebo que é possível adotar ele como uma exceção à regra preclusiva da apresentação da prova. No diante do exposto, uma vez demonstrado pelo recorrente que o produto sob comento apresenta em sua composição mais de 10% de fibras obtidas por processo mecânico ou químico-mecânico, conclui-se que o dado em que se basear a fiscalização para considerar equivocada a classificação adotada pelo recorrente e, por conseguinte, aplicar a referida multa, restou afastado, não subsistindo, portanto, o fundamento da reclassificação fiscal. Nesse sentido, eu voto por dar provimento ao recurso. Ok, alguém alguma consideração a fazer? Mara, Marcos? Não teve nenhum laudo na fiscalização, não, né? Só com só base... 10% da DI. Como eu pus lá no voto, se fosse 10,0000001, não podia fazer o auto. Eu vi. Beleza. Leonardo Andrade. Acompanho o relator, presidente. Recorrente juntou o laudo técnico do IPT, acompanho. Mara. Eu acompanho, o laudo técnico provou, né? Acompanho o relator. Laércio. Acompanho, acho que foi um tanto quanto certeiro o relator, não precisa de maiores digressões para chegar a essa conclusão que ele aponta. Marcos. Também acompanho, foi provado ali o enquadramento. Márcio. Também estou acompanhando, presidente. O laudo deu subsídio para o relator votar como votou. Pedro. Com o relator. Eu também
acompanha o relator e todos os demais. Então, o item 1 da pauta, editora Abril, por unanimidade de votos, deu provimento ao recurso voluntário. Na sequência, item 2 da pauta, processo final 2008-48, também do conselheiro Elcio, Rio Claro Tecnologia. Esse processo saiu em vista para o conselheiro Pedro. O Pedro foi o penúltimo a votar, então nesse o Marcos Borges não votará, porque o Leonardo Macedo já proferiu seu voto. O relator, ele, na ocasião, votou para negar provimento ao recurso voluntário e foi acompanhado por todos os demais conselheiros na sequência. E o conselheiro Pedro pediu vista. Eu acho que pode ser um breve relato e já passar o voto. Sim. E aí o Pedro faz o uso da palavra. É aquela questão, né? O contribuinte, ele estava exportando peças separadas dos caça-níqueis, né? E ele alegava que eram peças produzidas por ele e que, por isso, ele estava exportando aquelas peças. Não haveria nenhuma irregularidade. Mas a fiscalização, ela chamou a Polícia Federal, que fez um laudo, e detectou que, entre aqueles produtos que ele estava exportando, tinha peças lá que tinham sido importadas do México e da Coreia, e outros países. Então, quer dizer, derrubando a tese do contribuinte, seria produtos fabricados por ele. E ele fala que são produtos fabricados por ele, mas no recurso ele traz, em 2001, ele especifica, são produtos que eu fabriquei em 2001. Porque houve aquela legislação do jogo no Brasil, que ficou aberto um tempo, depois fechou. Aí ele falou, eu já tinha produzido esse produto em 2001, então eu vou exportar, já que não estava proibido aqui, né? Mas só que ele traz as notas fiscais de produtos comprados até em 2005. Aí 2001 é bem a minoria. Assim, todos os argumentos dele, todos os documentos contradizem os argumentos dele. Então, aí foi nesse sentido que eu mantive a decisão da origem. Ok. Pedro? Sim, presidente. Eu pedi vista nesse caso porque me pareceu, não é muito comum esse caso aqui na turma, né? A aplicação do artigo 66, né, da Lei 5.025, né? As fraudes na exportação, caracterizadas de forma inequívoca, relativas a preço, peso, medidas, classificação e qualidade, sujeitam o exportador isolado ou cumulativamente a multa de 20% a 50%. Né? E aí o artigo 68. Na exportação, na tentativa de exportação de mercadorias de saída proibida do território nacional, considerando como tais aquelas que assim forem previstas em lei, tratados ou convenções internacionais firmados pelo Brasil, o exportador será punido cumulativamente com a multa disposta no 66. Então, o que aconteceu aqui? Eu achei estranho essa raciocínio, assim, a princípio, que me pareceu, a princípio, um pouco um raciocínio muito rápido, assim, da fiscalização, em concluir que ele estava exportando mercadoria proibida, proibida de sair do território nacional. Eu acho que faltou uma análise mais profunda nesse sentido, de que, olha, é proibido exportar máquina de jogos de azar, né? O que foi proibido no Brasil é a realização, né, a administração de casas de jogos de azar. Mas daí depois eu fui entrando analisei as argumentações do contribuinte, né, entrei no processo, e é como o doutor Elcio falou agora, né, tem uma questão material aí mais profunda, né, de fato houve um comportamento do
contribuinte no sentido de querer esconder que ele estava exportando essas máquinas caça-níqueis, né? E houve também, nesse mesmo sentido, uma defesa do contribuinte que foi colocada em xeque em todos os momentos, né? Foi comprovado o contrário do que ele alegou. Então, realmente, para fazer essa operação que ele pretendeu, ele teria que estar mais organizado nesse sentido, mais protegido, mais abarcado pela lei, pelos fatos, né? Então, eu acompanho, sim, o relator, apesar de me sentir ainda um pouco desconfortável. É um processo que eu acho que poderia ter sido trabalhado melhor aí pelo contribuinte, mas não foi, infelizmente não foi. Bem trabalhado pela fiscalização e pelo conselheiro relator. Então, eu vou acompanhar. Ok, obrigado. Eu também acompanho o relator. Então, no item 2 da pauta, processo final 2008-48, da Rio Claro Tecnologia, por unanimidade de voto, negou-se provimento ao recurso voluntário, registrando que o conselheiro Leonardo Macedo já havia votado, por isso que o conselheiro Marcos Borges, como suplente, não votará. Próximo item, relatoria do conselheiro Pedro Lima, item 4 da pauta, final do processo 2008-92, Enertel Engenharia Limitada. Ok, presidente. A palavra. Muito obrigado. Vamos lá. Então, lembro aí, mais para o doutor Marco, que o resumo é mais pessoal do que para a turma, tá? Eu vou seguir ele no momento aqui. Deixa eu abrir os documentos. Pronto. A gente vai julgar aqui um objeto dessa lide, é um recurso voluntário, né? Foi apresentado em face da decisão da DRJ-MS, que julgou improcedente a impugnação e manteve o lançamento, o auto de infração de COFINS, certo? Em virtude de constatação de insuficiência de recolhimento ou declaração, referente a janeiro de 2003, de janeiro a setembro de 2003. Tá? Agora, deixa eu entrar nos detalhes. Bom, folha 3, o auto de infração, ele traz a seguinte fundamentação, né, na descrição da infração. 001, falta de recolhimento, declaração de COFINS, insuficiência de recolhimento, declaração. Os valores cobrados através do presente auto de infração foram apurados pela empresa e constam em sua DIPJ, nas fichas 26A, né, linha 39, COFINS a pagar. Os referidos valores não foram recolhidos ou declarados em DCTF. Então, o que parece que a fiscalização fez aqui, né? Porque não tem um relatório fiscal, um termo de verificação fiscal explicando isso. O que me parece é que ele pegou justamente o que estava lá declarado no COFINS a pagar e cobrou no montante que estava ali. Aí, as folhas seguintes tem a DPJ, a impugnação, as mesmas alegações do recurso voluntário, né? DRJ julgou improcedente. Aí, vamos lá, recurso voluntário e impugnação trataram dos seguintes temas, né? A questão lá de arrolamento de bens, que a gente já não trata mais, né? Inconstitucionalidade, pé de decadência, as alegações contra a aplicação da taxa Selic na correção do valor cobrado, né?
pede provimento e redução de multa de ofício para 10%. Né? E aí um ponto que eu achei bastante relevante na análise do caso é que ele pede a nulidade do auto de infração porque não houve uma apuração do crédito cobrado, né? Pediu nulidade com base nisso. Que o contribuinte, ele teria que refazer toda a base de cálculo dele, né? Para demonstrar que não devia. Então, ele entende que esse auto de infração deveria ser anulado. Esse é o relatório. Pode ir para o voto. Voto. Bom, eu vou ler, tá? Porque faz tempo que eu fiz. O auto de infração, ele cobrou as rúbricas COFINS a pagar, constante na DIPJ do contribuinte, conforme pode ser constatado nesse único trecho do auto de infração, que a autoridade fiscal descreve o lançamento, né, que eu li para vocês ali. Então, além desta referência, DIPJ, não há nenhuma outra referência à base de cálculo e nem mesmo à apuração realizada, né, que considerasse, por exemplo, alíquotas ou saldos de crédito. Ausência que, ao meu ver, configura um grave vício material no lançamento, né? Ao analisar o lançamento, eu imaginei que a fiscalização somente somou os valores dessas linhas, né, COFINS a pagar, depois eu conferi, vi que foi isso que ela fez mesmo, né, constantes na DIPJ, quando na verdade ela deveria ter feito uma apuração completa, né, que é uma atividade que não se restringe a uma simples soma de valores na DIPJ, sobre a rúbrica COFINS a pagar, né. Então, com essas informações constantes no lançamento, não é possível manter a cobrança sugerida pela fiscalização, porque falta certeza e liquidez, né? Com base no artigo 142 do CTN e no 59 do 70.235, o auto de infração que não obedece os requisitos, né, que não realiza, por exemplo, a devida apuração da base de cálculo, ele deve ser anulado, né, pois é carente de descrição, certeza e liquidez. Por exemplo, qual a aplicação prática disso? A manutenção de um lançamento que não possui informações precisas sobre a apuração, ou que, na verdade, não possui apuração, né, que para mim é o caso desses autos, ele iria permitir a cobrança de valores que não são devidos, né, de forma ilegal. Então, justamente para evitar a cobrança de valores que não são devidos, a apuração deveria ter considerado eventuais saldos de créditos constantes na contabilidade e livros fiscais do contribuinte, né? Justamente porque é uma atividade vinculada a esse lançamento de ofício. Então, nesse caso, me pareceu que a conclusão mais acertada é reconhecer o vício material, para não haver conflito com diversos dispositivos, né, o decreto 70.235, o CTN, a Constituição Federal, né, e da Lei 9.784 de 99. Então, o meu voto é por dar provimento ao recurso voluntário para que o lançamento seja anulado do vício material. E aí, eu trouxe aqui para vocês, em verde, né, um complemento, caso alguém não entenda que esse é o encaminhamento, né, que não concorde com esse encaminhamento que eu proponho, vai ter que enfrentar a decadência, né, aí eu trago aqui já para vocês as datas todas, tá,
O auto de infração foi lavrado em 4/8/2008, né? Então, os fatos geradores de janeiro de 2003 até julho de 2003, ao meu ver, teriam decaído, aplicando 150 do parágrafo 4º do CTN, né? Porque tem declaração e não tem fraude, né? Seguindo lá o entendimento do RESP, do STJ, 973733, Santa Catarina. E caso alguém também entenda que não é o caso de aplicar o 150, parágrafo 4º, aí eu acho que deveria, a gente já fez diversas vezes nesse sentido, deveria converter o julgamento em diligência para analisar se houveram pagamentos parciais, inclusive com compensação, né? Porque como a fiscalização não apurou, a gente não sabe se teve saldo. Então a gente não tem como falar se teve pagamento parcial naquele entendimento nosso da turma lá, né? Que o Charles divergia. Enfim, então tem essa questão da decadência, que seria parcial no caso. Aí o contribuinte pediu ilegalidade da multa, né? Aí aplicar a súmula CARF número 2 e pediu ilegalidade da Selic, súmula CARF número 4. Esse é o voto. Estou abrindo aqui ainda. Pedro, deixa eu ver o entendimento. O lançamento foi com base na apuração que constava na DIPJ. E quais argumentos do contribuinte para dizer que aquilo que está consignado na DIPJ não é de fato o valor apurado? Paulo, o contribuinte, ele argumenta que o auto de infração simplesmente somou essas linhas, né, quando na verdade ele deveria ter feito uma apuração completa, considerando alíquotas, tal. Aí o contribuinte contesta a questão das alíquotas, né, questão de saldo de crédito, que deveria ter sido considerado também, porque de fato, se você for ver, né, pelo menos para mim, não basta você somar, porque aqueles valores, COFINS a pagar, né, eles não são, numa apuração completa, eles não são finais para a consideração final de toda a apuração, né? Só somar eles e cobrar. O que a gente tem é um auto de infração em um parágrafo, falando que ele declarou e não pagou. Então, sei, para mim me pareceu muito superficial esse auto de infração. Mara pediu a palavra? Eu estou olhando aqui, eu vou discordar do relator, eu acho que isso daqui não tem nulidade, não, porque aqui, ele fez a DIPJ, aí da DIPJ ele declarou lá que ele tinha um valor de COFINS para pagar. A fiscalização intimou ele várias vezes, ele não respondeu às intimações. O que ela fez? Ela lançou, ela procurou, que está falando no alto, que ela procurou se tinha DCPF. Não tinha DCPF. Ele pega na DPJ e fala, eu estou devendo tanto. Ele procura, a fiscalização procurou, intimou ele para se explicar, não explicou, ela lançou. Para mim não tem erro esse procedimento aí da fiscalização. A fiscalização está certa. Lembrado, Mara. Bem lembrado, Mara. Eu lembrei que eu achei, na verdade, eu achei estranho isso. Uhum. O fiscal, justamente, ele falou, você não me respondeu? Tá bom, eu vou cobrar tudo que está aqui na DPJ. Só que não é assim, né? Eu acho que tem que ter uma apuração, porque o ônus da prova no auto de infração é da fiscalização. Mas a apuração foi a do contribuinte. Ele tomou como verdadeiros os valores consignados pelo contribuinte. Sim, Paulo, com certeza. Ainda checou as outras declarações dele, não encontrou. Não,
Isso é fato. Agora é o seguinte, o que eu fiquei desconfortável, a gente pode aceitar um auto de infração desse que não considera eventuais alíquotas ou saldos de crédito. Não existiu uma apuração, né? Ele só somou as linhas COFINS a pagar. Eu sou o que o contribuinte falou que devia. Que é o resultado de toda uma apuração, né? Na verdade, essas linhas de COFINS a pagar já é o resultado de toda uma apuração. E o contribuinte falou, estou devendo tanto, não tá constituído em DCTF. A única opção que a fiscalização tinha era lançar, não tinha outra. Não intimou ele para ele explicar, ele não apareceu, ele só apareceu aqui no recurso. Né? Não, é fato, mas é assim, foi um lançamento, vocês concordam, por negativa, né? Mas... falta de opção, não sei. Não tá erro. Não, você, olhando assim... Mas errado não tá, não. E outra questão também, a decadência, não houve pagamento antecipado, porque ele não pagou nada. Então, a regra de decadência é o 173.1, que começa a contar a partir do primeiro dia do exercício seguinte. Então, aqui no caso, como a DRJ já tinha apontado, não existe decadência também. E nenhum pagamento. Nenhum. Por esse lado, nossa, agora que eu estou vendo, a declaração dele tem efeito para a constituição do débito, né? Agora, uma coisa que eu fiquei pensando aqui, isso daqui é reflexo, esse daqui eu consideraria reflexo. Tomara. Até PJ lançou. Esse para mim é o típico reflexo. Mas por que reflexo? Então a gente teria que ter aplicado o reflexo no outro lado também, que esse aqui o processo está separado também. Mas esse daqui ele pegou da IPJ, ele foi em cima da DPJ e lançou o que estava na DPJ. Mas a DPJ, ela vai constar a apuração dos tributos. Perfeito. Então, ou seja, ele parte de um mesmo documento, mas cada tributo tem sua peculiaridade e a partir dali... Então, eu acho que não é de exclusão de competência, não, declinar competência, não. Olha, presidente, eu não vou alongar muito aqui, eu cometi um engano, eu vou mudar meu voto completamente, porque a declaração tem efeito para a constituição do débito, né? Eu não considerei isso. Não, a DIPJ não. A DIPJ? Então, aí é um problema, né? Mas ela fornece os dados de apuração do tributo. Ela fornece os dados de apuração. Instrumento formal de confissão seria a DCTF, não a DIPJ. O que ocorre é que exatamente os valores consignados não, os valores apurados que constam da IPJ, eles foram transportados e aí consignados em DCTF, e essa sim, instrumento de confissão de dívida. Mas o lançamento está amparado em DCTF também, né? Ou não? Não, acho que aqui não tem DCTF, não. Não, né? Não. Porque senão não haveria o auto de infração. Haveria, sim, a cobrança direta, né? Mas de fato, o contribuinte também fez uma defesa por negativa, né? Em vez de provar, falou, não, esse não é o COFINS a pagar, porque eu tenho saldo de crédito tal, né? E a alíquota é tal. Então, provar o contrário. Né? Olha o que ele coloca aqui no auto de infração dele. Durante o procedimento, foi tentado, sem sucesso, a intimação da empresa, tanto no endereço dos seus sócios, quanto nos endereços que constaram no sistema da Receita. Dessa forma, estamos efetuando o presente auto de infração, cobrando os valores do presente de tributo, declarado no DIPJ e não recolhido ou listado em suas DCTFs. E foi só do DIPJ, mas não tinha mais nada. Na verdade, é como se a fiscalização tivesse cobrado algo que estava incontroverso.
É isso. Seria mais ou menos esse... O certo era ele ter feito a DCTF, falou, declarei DPJ, eu faço o DCTF desse valor, né? Aí ficou faltando essa perna aí. Exato. Não, eu vou alterar, presidente. Eu vou votar por negar provimento. Eu sei que é uma mudança de 180 graus aí, mas conversando com os colegas aqui, a situação ficou mais clara. Eu acho que, por ser baseado num fato que já era incontroverso, declarado pelo próprio contribuinte, do IPJ, e que ele não comprovou o contrário, né, não tem como cancelar essa cobrança. Então, negar provimento, negar a decadência, negar a legalidade da multa e Selic. Tá. Ok, Pedro. A única questão é que você não tem... Bom, você não tem um voto com esses argumentos para trazer, que seja de outro processo. Não, Paulo, é o seguinte, a ilegalidade da multa é súmula CARF 2, eu coloquei aqui já. Tá. Ilegalidade da Selic, súmula CARF 4, né? Decadência, não houve pagamento nos períodos. Mesmo os fundamentos da DRJ, tudo igual. Tá. E o mérito principal... da DRJ. Então tá. Então o relator está alterando o seu voto para negar provimento ao recurso voluntário. Elcio? Com o relator. O chiado. O chiado é seu, Leonardo. Hã? O chiado é seu. Lembra que eu reclamei do chiado no início? Tá chiando? A hora que você abriu o microfone veio o chiado. Mas e agora? Mas tudo bem. Não, agora não. Tá. Presidente, só uma observação. Não seria o caso rejeitar a preliminar de nulidade do auto de infração e no mérito negar provimento ao recurso? Eu acompanho o relator. Rejeitar a preliminar de... Bom, eu vou anotar aqui. Bom, eu vou falar e depois eu anoto. Para não ficar registrado. Então você está acompanhando. Você acompanhou. Mara? Acompanho, relator. Laércio? Com o relator. Laércio mesmo. Marcos? Eu estou de acordo com as observações que foram feitas aí e acompanho o relator com as alterações. Márcio? Com o relator, com as alterações. Ok. Então eu também acompanhando o relator com a alteração proferida. Então o item 4, processo final 8.2008-92 da Enertel Engenharia, por unanimidade de votos, rejeitou-se a preliminar de nulidade do auto de infração e no mérito negou-lhe provimento. Próximo item da pauta. Obrigado, viu, presidente? Obrigado a todos aí por esclarecer. Quando a gente está sozinho fazendo os votos, a gente às vezes se envolve com algumas alegações e deixa às vezes um pouco de lado o entendimento da turma, né? Então, obrigado a todos. Na verdade, os fatos, né? Leonardo Andrade, então, os próximos itens são todos Brascola, do 5 ao 11. Mas aí você se encarrega de dizer as diferenças entre eles. Ok, presidente. Presidente, o resultado do processo 5
Ele tem aplicação aos itens 6 e 7. Ok. Posso iniciar, presidente? Pode iniciar. O estabelecimento em epígrafe recorrente, no caso, peticionou o ressarcimento acumulado com pedido de compensação de R$ 980.323, relativos ao saldo credor de IPI, acumulado no primeiro trimestre de 2003, com base na Lei 9779/99, artigo 11, e na Lei 9430/96, artigo 73 e 74. O pleito foi indeferido sob o fundamento de que a contribuinte obteve no mandado de segurança, número final 4728/19, ainda sujeita a duplo grau de jurisdição, sentença que lhe permitiu refazer sua escrita fiscal utilizando o valor nominal, sem correção monetária, do IPI pago na aquisição de insumos empregados na industrialização de produtos tributados a alíquota zero, durante o período de junho de 94 a dezembro de 98, o que resultaria em um saldo credor do IPI restante em 31 de dezembro de 98, no montante de R$ 1.454.888. Assim, considerando que, enquanto permanecerem os efeitos da sentença, que gerou um crédito substancial ser aproveitado estabelecido no artigo 5º da Instrução Normativa 33/99, haveria um impedimento legal para a concessão de compensação ou ressarcimento. Regularmente cientificado do indeferimento de seu pleito, a contribuinte apresentou manifestação de inconformidade. A decisão, ora recorrida, julgou improcedente a manifestação de inconformidade e apresenta a seguinte ementa a transcrevo, em que foi negado o ressarcimento em razão de uma pendência judicial, segundo o entendimento da DRJ. Recurso voluntário foi interposto de forma hábil e tempestiva, contendo em breve síntese que as operações que originaram o direito ao crédito e respectivo pedido de ressarcimento do IPI refere-se única e exclusivamente ao primeiro trimestre de 2003, ou seja, trato de matéria-prima, diária e material de embalagem aplicado na industrialização dos produtos saídos do estabelecimento sem incidência desse imposto. De acordo com o artigo 11 da Lei 9779, é legítima a compensação do crédito IPI apurado nesse primeiro trimestre de 2003 com outros tributos. Equivoca-se a decisão ao vincular o pedido de ressarcimento em questão relativo ao primeiro trimestre de 2003 à existência do mandado de segurança número final 4728, dígito 9. Os créditos do IPI anteriores a dezembro de 98 foram objeto dos pedidos de ressarcimento. São dois pedidos que eu indico, tendo sido realizadas compensações de outros tributos com tais créditos. Esses ressarcimentos, compensações, é que estão vinculados ao processo judicial, e não os créditos de IPI apurados em operações realizadas após o advento da Lei 9779. Os créditos existentes em 31 de dezembro de 98 já foram esgotados. Os valores de crédito de IPI anteriores a dezembro de 98 já foram apurados, tendo sido apresentados os pedidos de ressarcimento e realizadas as compensações. Não procede a alegação contida na decisão recorrida, no sentido de que a inexistência de saldo credor em 31 de dezembro de 98 decorreria do fato de haver, abre aspas, descumprida a ordem judicial, fecha aspas, que permitia refazer a escrita e apropriar-se do crédito do período de 94 a 98. Isso porque A sentença mandamental obriga a administração, e não o contribuinte. B, tendo em vista a disposição do artigo 475.1 do Código de Processo Civil, o contribuinte preferiu aguardar a confirmação pelo Tribunal da sentença de primeiro grau, para só então apropriar-se do crédito na escrita fiscal. Em que pese ter restado demonstrado que o procedimento de apurar o seu crédito IPI do primeiro trimestre de 2003 e utilizá-lo para compensação com outros débitos enquanto amparo legal, decidiu por aderir à proposta de transação instituída pela Lei 11.941/2009, tendo sido deferido o seu requerimento de adesão. Isto porque, embora não houvesse escriturado o crédito de 1994 a 1998, o seu correspondente valor foi objeto de compensação. Antevendo assim desfecho desfavorável no mandado de segurança, preferiu dele desistir e confessar como devido e exigíveis os valores compensados. Com a desistência do mandado de segurança, abriu mão de pleitear o direito de refazer a sua escrita fiscal, desde junho de 94 a dezembro de 98, para o fim de efetuar o lançamento a crédito dos valores correspondentes ao IPI, incidentes sobre as matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem. Não há mais que se falar em crédito de IPI, existente em 31 de dezembro de 98, e tampouco dizer que tal crédito, que já não mais existe, a impossibilitaria de proceder à compensação dos créditos de IPI.
Se resta dúvidas quanto ao respeito da hora recorrente ao disposto na legislação citada, esta foi sanada com a desistência do mandado de segurança. É o relatório, presidente. Voto, por favor. O recurso é voluntário. O recurso voluntário é tempestivo e reúne os demais pressupostos legais de admissibilidade dele, portanto, tomou conhecimento. Como visto, a decisão recorrida julgou improcedente a manifestação de inconformidade sob o pressuposto de ser vedado o ressarcimento da pessoa jurídica com processo judicial, em que a decisão definitiva a ser proferida pelo judiciário possa alterar o valor do ressarcimento solicitado, e que o direito ao aproveitamento do saldo decorrente da aquisição de matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem, aplicados na industrialização de produtos, inclusive imunes, isentos ou tributados a alíquota zero, só pode ser invocado nas condições estabelecidas pelo artigo 11 da Lei 9779 e na IN 3399, ou seja, após o eventual saldo credor apurado em 31 de dezembro de 98 ter sido consumido, redução do IPI. Do respeitável acordo, proferido pela DRJ de Ribeirão Preto, tem-se os seguintes excertos. Pelos documentos juntados ao processo, depreende-se que a sentença somente reconheceu o direito do contribuinte de refazer sua escrita fiscal de junho de 94 a dezembro de 98, permitindo que o IPI incidente sobre as matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem utilizados em produtos tributados a alíquota zero e que foram utilizados no processo de industrialização fosse creditado e mantido pelo valor nominal sem correção monetária. O Poder Judiciário permitiu que o contribuinte tratasse o IPI pago na aquisição dos insumos tributados a alíquota zero, da mesma forma que os regulamentos do IPI tratavam os créditos básicos desse imposto até o advento da Lei 9779, ou seja, escrituração para abatimento dos débitos, sem direito à atualização monetária dos créditos escriturados extemporaneamente, e quanto a eventuais saldos credores, sem direito ao ressarcimento em espécie ou compensação daqueles com outros tributos ou contribuições. Se do refazimento da escrita fiscal do contribuinte restasse um saldo credor em 31 de dezembro de 98, considerado pela sentença em questão como crédito básico do IPI, ou seja, aquele que o contribuinte pode compensar com o IPI devido à saída de outros produtos, e sem direito ao ressarcimento. Com efeito, se o contribuinte não refez a escrita fiscal, deixando de exercer o direito que obteve no mandado de segurança, e não consta do livro de apuração do IPI, saldo credor em 31 de dezembro de 98, a ser esgotado, quem pediria a concessão do ressarcimento apropriado. Assim, enquanto permanecesse os efeitos da sentença obtida, poderá o contribuinte refazer sua escrita e aproveitar o saldo credor dela resultante, não se podendo conceder ressarcimento exatamente pelo que foi consignado no despacho decisório, ou seja, enquanto permanecer os efeitos da sentença ainda sujeita ao Tribunal de Jurisdição, que gerou créditos a ser aproveitado na forma estabelecida no artigo 5º da Instrução Normativa 3399, haveria impedimento legal para a concessão de compensação e ressarcimento, fecha aspas. Ocorre que, com o recurso voluntário, a recorrente trouxe fato novo para apreciação, ou seja, a sua desistência do mandado de segurança, o que afasta os argumentos decisórios retroexpendidos, pois, conforme argumentado, abriu mão de pleitear o direito de refazer a sua escrita fiscal desde junho de 94 a dezembro de 98, para o fim de efetuar o lançamento a crédito dos valores correspondentes ao IPI, incidentes sobre as matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem utilizados em seus produtos tributados a alíquota zero, bem como de realizar compensações com tais créditos, os quais, inclusive, já foram incluídos no novo refis, e que não há mais que se falar em crédito do IPI, existente até 31 de dezembro de 98. E tampouco dizer que tal crédito, que já não mais existe, a impossibilitaria de proceder à compensação dos créditos do IPI gerados a partir de 99, nos termos da Lei 9779. Assim, não mais existindo a questão processual impeditiva que culminou com o cumprimento do crédito postulado, em razão do fato superveniente da desistência da ação mandamental, compreendo que o mérito da presente demanda merece ser apreciado. Deve-se acrescer também que em outros processos envolvendo a recorrente, aí eu cito eles, e que são os próximos a serem julgados nos itens 8 a 11 desta pauta, ainda em primeira instância, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto decidiu que a recorrente possuía razão em seu pleito e que o crédito apurado de IPI não sofreu o reflexo do mandado de segurança, final 4728, dígito 9, determinando o retorno ao DRF de São Bernardo do Campo para que a autoridade de origem procedesse à análise do saldo credor de IPI do período e se pronunciasse quanto ao seu montante e sua compensação com os débitos indicados. Ilustra-se esse entendimento com os excertos a seguir transcritos da resolução número 1586 da 8ª turma da Delegacia Regional de Julgamento de Ribeirão Preto,
processo final 2008-11, eu transcrevo. Tendo exposto, o voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário, com retorno dos autos à unidade de origem, para que esta aprecie o mérito do direito creditório postulado através do pedido de ressarcimento, em especial o cumprimento dos requisitos necessários para a sua concessão, existência, legitimidade, liquidez e certeza, podendo adotar as diligências que entenderem necessárias. É como voto. Ok, obrigado. Tinha um mandado de segurança e acabou desistindo. Tinha mandado de segurança, desistiu. Aí, nos outros processos, a própria DRJ, ela reconheceu que com a desistência não havia mais o fato impeditivo e ela analisou, determinou, através de resolução que eu transcrevo, que a unidade de origem procedesse à análise do mérito. Ok. Elcio? Esse processo, o 52, né, ele é de 2003, os outros são de 2008, por isso que ocorreu essa diferença aí. E esses aí de 2008, Leonardo, eles já vieram para cá já com o resultado da diligência da DRJ? Sim, daí esse já houve a decisão. Ah, tá. Ok, e como são períodos diferentes, tem que ir lá mesmo, né, para apurar. É isso? É isso. Ok, eu acompanho o relator. Eu estou com uma dúvida aqui, Leonardo. Porque você já está dando parcial provimento aqui, né? Você não está baixando em diligência. Não, eu estou dando parcial provimento para que retorne à unidade de origem, para que esta aprecie o mérito do direito creditório. Pois é, os outros processos que você está citando, a DRJ baixou em diligência, aí voltou, aí ela pegou e analisou, né? Aqui, se a gente fizer isso, primeiro que a gente está baixando aqui, dando parcial provimento, uma coisa que não sabe qual que é o valor. Mas é por isso que eu estou baixando para a unidade de origem. Então, você aprecia o mérito. A gente baixar em diligência, não para apurar isso? Vai estar havendo supressão de instância. Mas porque a DRJ não julgou o mérito. Pois é, mas aí, mas do jeito que você está fazendo aqui, depois ele não pode contestar, né? Sim, pode. Ele vai poder contestar depois, porque vamos supor que você está baixando aqui, está falando assim, ó, você já está dando resultado. Aí ele fala assim, para analisar o pedido de ressarcimento. E se ele discordar com esse valor, do valor... Ele vai poder reclamar só administrativamente lá. Porque tem uma posição da COSIT que não pode reabrir o PAF de novo para ele. Pois é, eu lembro que você pode. Acho que mês passado, não foi? Está fazendo a liquidação do acórdão só ali, né? Ele não vai poder... Mas eu acompanhei o Leonardo porque eu imaginei o seguinte, como os outros processos já houve a diligência e provavelmente deve ter tido uma decisão, ainda que parcial, favorável ao contribuinte, não foi isso? Nós vamos entrar, porque que daí eu vou ter que adiantar um pouco a situação dos outros. Não houve apreciação de toda a documentação apresentada pelo contribuinte nos outros. Aí vai voltar. Vai voltar. Como diligência? Não. Nesse mesmo sentido aí que você deu. Aproximadamente nesse sentido também, Elcio. Que o que aconteceu? Nos outros 4, a própria DRJ disse, não, o mandado de segurança não é um impeditivo. Então, eu quero que analise, converteu a diligência, né, para que proceda a análise do saldo credor de IPI do período, seu montante e sua compensação com os débitos indicados. Aí você já começa a ter uma liquidez aí, uma certeza do valor, né? Que isso foi o que aconteceu nos outros 4 processos. Você já começa a ter um valor para você trabalhar em cima, né? Neste que nós estamos julgando, esta diligência não ocorreu. E é isso que eu estou propondo, porque a unidade de origem faça a diligência para apurar se existe o saldo credor de IPI do período. Mas aí não volta para cá.
Pode não voltar. Pode não voltar. Não, Cara, da forma como você decidiu, não volta, não. Porque a turma votava muito dessa forma, porque analisando bem o texto aqui, o dispositivo dessa decisão, é o reinício do litígio, porque, olha, volta-se para a unidade jurídica para que se aprecie o mérito do direito creditório, que não foi apreciado. Então, ou seja, ali vai caber uma nova manifestação de conformidade, sim. Porque vai ter que ser não é questão de mera liquidez, não. Porque vai ter que ser. A própria execução do acordo é no sentido de analisar o mérito com os fundamentos que não foram anteriormente. Ou o próprio mérito não foi analisado. Então, aquilo que o Leonardo disse no início, para que se evite também a supressão de instância, Com certeza. se faz um novo despacho decisório, né? E submeta, se assim o quiser, o contribuinte. Eu, pelo menos, o conhecimento que eu tinha é que ele não poderia entrar depois como manifestação de conformidade, porque já tinha esgotado o passe. Mas tem um parecer normativo da COSIT, aí, 2 de 2016, que é nesse sentido, aí, que a questão de mérito volta conforme o passe, né? Ele pode voltar. Tem um parecer COSIT. Esse parecer COSIT é de quando, Márcio? 2 de 2016. Mas ele já foi mudado. Foi o que a gente olhou mês passado, que tinha sido revogado? Não, esse é que revogou o anterior. Esse é o mais recente. Esse revogou 2014, né? Isso. E esse aí fala o quê? Então, fala que a questão de mérito segue o rito do passe. Não, então... Matéria de fundo, né? Isso. Não, Então, eu estou seguro para votar dessa forma, porque a maioria dos casos a gente decidia dessa forma, não converter em resolução. Tanto sim, dar uma decisão de parcial provimento para que refizesse o despacho decisório, analisando se o mérito, que até então não fora analisado, ou que fora sem esses novos fundamentos. Então não seria bom anular o despacho decisório, não? Para que outro seja proferido? Na verdade é isso. A gente só não está. Ele não está anulando, porque aí a questão é a seguinte: o despacho decisório teve algum vício que comportasse a nulidade dele? Na época ele fez com as informações disponíveis, né? Então não era questão de nulidade. Pessoal, eu caí ou não? Todo mundo aqui saiu da minha tela. Tá me ouvindo, Elcio? Para mim está tudo normal aqui. Até esse argumento que o Paulo está trazendo, porque também é o seguinte: se houver alguma dúvida em relação a qual matéria de direito tem que ser liquidada, havendo essa dúvida, ele vai conseguir ainda subir de qualquer modo, porque realmente não vai estar totalmente amarrado. Mas tem alguns casos que já retornaram. Então, se retornar, eu acho que está certo. Eu acompanho o relator. Agora, minha dúvida é isso. Também, Mário, se você lembrar bem, não sei se era o processo do Márcio, que ele conseguiu retornar aquele lá da intempestividade. Fez uma volta do tamanho do mundo, mas voltou. Eles conseguiram ainda ir recorrendo. Tá. Bom, gente, eu acho que agora esclarecido, podemos votar? Podemos. O Elcio já tinha votado, né? Não tem, né, Elcio? Sim. Próximo, então, a Mara. Eu acompanho o relator. Laércio. Acompanho. Marcos. Acompanho. Márcio. Com o relator. Pedro. De acordo com o relator. Eu também de acordo com o relator. Espera aí que fugiu aqui a decisão. Então, a decisão é dar provimento parcial ao recurso voluntário com retorno dos autos à unidade de origem para que esta aprecie o mérito do direito creditório postulado através de pedido de ressarcimento, em especial cumprimento dos requisitos necessários para sua concessão, existência, legitimidade, liquidez e certeza, podendo adotar as diligências que entender necessárias. Então, esta decisão se aplica
aos itens 5, 6 e 7? Correto, presidente. 5, 6 e 7 somente, né? Ok. Próximo item é o 8. Só um momento, presidente. Aqui. Tá. É o item 6 da pauta? É o item 8, conselheiro Elcio. O resultado do 5 se aplicou aos itens 6 e 7. Presidente? Sim. Então, eu vou relatar o processo do item 8 da pauta, cujo resultado se aplica também aos itens 9, 10 e 11. Ok. Então, eu vou relatar o final 2008-11. Trata-se de manifestação de inconformidade apresentada pela requerente ante o despacho decisório da Delegacia da Receita Federal do Brasil, que indeferiu o ressarcimento e, consequentemente, não homologou as compensações declaradas em razão da empresa estar litigando judicialmente no mandado de segurança final 47289, créditos que podem alterar os valores dos ressarcimentos de DPI solicitados. Regularmente cientificada, a empresa apresentou manifestação. Como a segunda turma de julgamento da delegacia mudou seu entendimento quanto ao aproveitamento de créditos de períodos anteriores para ressarcimento do período, adotando o disposto na IN 460, julgou existir razão a contribuinte na alegação de que seu crédito já foi apurado no terceiro trimestre de 2004, não sofrendo reflexo do mandado de segurança citado. O processo retornou ao DRF para que a autoridade de origem procedesse à análise do saldo credor de IPI do período e se pronunciasse quanto a seu montante e sua compensação com os débitos indicados. O resultado da diligência efetivada pelo fisco foi pela glosa total dos créditos escriturados pelo contribuinte e pela observação de que o saldo credor, a apuração não é certo e muito menos líquido. A decisão recorrida julgou pela parcial procedência da manifestação de conformidade, não reconheceu o direito creditório e apresenta a seguinte emenda. O recurso voluntário foi interposto de forma hábil e tempestiva, contendo em breve síntese que a diligência fiscal realizada é inconclusiva e ofende o princípio da verdade material. Apresentou inúmeros documentos, os quais não foram analisados pelo auditor fiscal. Apesar da apresentação parcial, a documentação disponibilizada seria suficiente para análise do crédito postulado, ainda que eu fosse de forma parcial. A ausência de análise dos documentos apresentados implica em ofensa aos princípios do contraditório, ampla defesa e verdade material. As provas carreadas aos autos são fortes indícios quanto à plausibilidade dos créditos postulados, que encontram guarida na referida documentação. Sendo inconclusiva a diligência realizada, indispensável que os autos retornem à unidade de origem, para que sejam apreciados os documentos apresentados. As notas fiscais apresentadas, ainda que não juntadas em sua integralidade, prova que o crédito em referência decorre de aquisições de matéria-prima, produto intermediário e materiais de embalagem, todos com destaque do IPI. Em relação ao IPI, prevalece o princípio constitucional da não cumulatividade. Além do princípio da não cumulatividade, o crédito encontra amparo no disposto no artigo 11 da Lei 9779. Não obstante o extravio de parte da documentação, decorrente da sua mudança de endereço, fato provado mediante a apresentação do boletim de ocorrência, não mediu esforços para justificar e comprovar a legitimidade do crédito postulado. O agente fiscalizador incorreu em equívoco ao não analisar o saldo credor, dado que os créditos são legítimos e passíveis de aproveitamento. É o relatório, presidente. Voto. Recorrente apresentou pedido de ressarcimento referente a créditos de IPI, artigo 11 da Lei 9779, tendo sido analisado em deferido, conforme o despacho decisório e acordo de manifestação de conformidade. Em seu recurso, aduz que a diligência fiscal realizada é inconclusiva e ofende os princípios da verdade material, contraditória e ampla defesa, pois apresentou inúmeros documentos, os quais não foram analisados pelo auditor fiscal. 2. Apesar da apresentação parcial, a documentação disponibilizada seria suficiente para análise do crédito postulado, ainda que o fosse de forma parcial. E 3. As provas carreadas aos autos são fortes indícios quanto à plausibilidade dos créditos postulados. Com razão recorrente, o termo de verificação fiscal
pensa que não foram apreciados os documentos apresentados, em especial por não terem atendido o previsto no anexo único do ADE-COFINS número 15/2001. Os excertos finais do termo de verificação fiscal estão consignados nos seguintes termos. É evidenciado que a fiscalizada não apresentou itens considerados imprescindíveis para a instrução dos processos internos. O direito ao crédito pleiteado em pedido de ressarcimento depende das verificações quanto à sua procedência, mediante análise documental, e completa interessada manutenção da documentação probatória da materialidade do seu direito. Tais fatos fizeram esta diligência concluir, como dito, sem análise do mérito, pelo deferimento dos pedidos de ressarcimento e pela não homologação das compensações a eles vinculados, por não haver suficiente documentação comprobatória da legitimidade dos créditos postulados, fecha aspas. Aqui, não se está a fazer crítica alguma à unidade de origem, que realmente buscou a melhor instrução probatória para analisar o pleito da recorrente. Ocorre que, entendo como razoáveis as alegações produzidas pela recorrente, aliado aos documentos apresentados nos autos, o que atesta que procurou se desincumbir do seu ônus probatório, e comprovar a existência dos créditos alegados, mesmo que de modo parcial. A decisão recorrida constou que, abre aspas, deve-se observar que, segundo a diligência, a empresa não conseguiu apresentar os documentos necessários para a descrição e apuração do saldo credor em comento. A interessada não apresentou arquivos digitais em que estava obrigada, não refez a escrituração de seus livros fiscais e contábeis, que extraviados não localizou mais de 17% das notas fiscais solicitadas por amostra, que justificariam a origem dos créditos tributários pleiteados. E também não localizou as declarações dos clientes, que a permitiria emitir notas fiscais com suspensão do IPI, o que prejudica a quantificação dos débitos. Fecha aspas. Tem-se dos autos que, em fase de diligência, a recorrente colacionou expressiva quantidade das notas fiscais de compras contendo destaque do IPI, um CDR contendo informações em substituição ao formato previsto no anexo do ADE-COFINS 15/2001, parte dos livros fiscais e contábeis, como, por exemplo, o RAIP 2004, descrição de cada uma das etapas do seu processo produtivo, relacionando matéria-prima, produtos intermediários e materiais de embalagem, relação dos produtos fabricados e ou comercializados relativos ao período em análise com código interno, descrição e alíquota de IPI adotadas, livros, registros de entradas, saídas e diário, amostragem das notas fiscais de entradas, cito as folhas, e a amostragem das notas fiscais de saída, cito as folhas. Neste contexto, a teor do que preconiza o artigo 373 do CPC, ele manifesta a intenção de provar seu direito creditório, sendo que o procedimento também está pautado pela boa-fé. Cito os artigos 16, parágrafo 4º e 6º, e 29 do decreto 70235. Nesse sentido, a verdade material deve ser buscada sempre que possível, que prevaleça a veracidade acerca dos fatos alegados no processo, tanto em relação ao recorrente quanto ao fisco. Em caso como o presente, deve ser propiciado ao recorrente a oportunidade para esclarecer e comprovar os fatos alegados, entendimento dos princípios da verdade material, ampla defesa e contraditória, em especial quando apresenta elementos probatórios que podem vir a confirmar o seu direito, mesmo que parcialmente. Aí eu trago o entendimento do CARF nesse sentido, consigo, que eu entendo que é uma dúvida razoável sobre a liquidez, certeza e exigibilidade do direito creditório, mesmo que de modo não integral, o que justifica o retorno dos autos à unidade de origem para reanálise do direito postulado, não podendo, com a devida vênia, a autoridade fiscal deixar de analisar a documentação carregada aos autos. Cito precedentes do CARF, cito, por último, uma decisão em procedimento relator. Concluindo, volto por dar parcial provimento ao recurso voluntário para que a unidade de origem promova a reanálise do mérito do direito creditório, para a qual deverá, se necessário for, solicitar outros elementos complementares aos que já se encontram acostados aos autos. É como eu voto, presidente. Nesse processo, presidente, só uma observação final, o que eu compreendi, que embora deficitária a documentação para eventualmente se conferir a íntegra do direito creditório postulado, me parece que parcialmente, ao menos, ela trouxe indícios e prova. E esses documentos eles não foram efetivamente analisados. Então, não significa o fato de que ela não trouxe toda a documentação solicitada, que isso eximiria a unidade de origem de analisar os documentos que ela trouxe, né? Até para que seja proferido um julgamento de forma, se for o caso, né, parcial ao pleito da recorrente. Ok, obrigado. Elcio? Na mesma linha, acompanho. Ok. Mara?
nesse caso aqui, eu acho que teria que ser diligência, porque ele está dando parcial provimento aqui, mas já teve uma diligência na DRJ, porque ele já trouxe documentos, né? Então, aqui é porque o que você está alegando aqui é que os documentos não foram analisados, né? Só uma observação, conselheira Mara. É que o parcial provimento foi na questão da temporalidade e não na análise da documentação. O direito creditório ele não foi reconhecido em sua íntegra, por não ter apreciado a documentação. Então, ele não apreciou a documentação, né? Aí você está reconhecendo que a documentação pode ser apreciada e quer que ele aprecie essa documentação, né? Então, nesses casos aqui, o que eu estava votando era para baixar para a delegacia em diligência, para a delegacia refazer, apreciar esses documentos e trazer para a gente. Eu não acho que é caso de voltar para a unidade de origem e depois ir para a DRJ, não. Porque a gente está fazendo um procedimento que a DRJ não adota, né? A gente reconhece esses documentos, a DRJ não reconhece. Conselheiro Leonardo, esses documentos foram entregues agora no recurso voluntário? Não. Não, né? Não. Entendi. Por isso que você se inclina. Foram na diligência proposta pela DRJ. Só que daí a unidade de origem acabou não apreciando, porque disse que eles eram insuficientes. Esse é o ponto, mano. Esse é o ponto. Você está afastando uma questão prejudicial, né, que é a temporalidade na análise da prova, é isso? A temporalidade do ressarcimento, ela já foi afastada pela DRJ. Só que os documentos que foram anexados, por ocasião da diligência efetivada pela unidade de origem, a unidade de origem efetivamente não analisou os documentos apreciados, alegando que eles foram parciais. O que a gente... A posição era que é parcial, não analisa esses, né? Analisar esses. O Estado não analisa. E nem esses ele analisou. Nem esses foram analisados, porque disse, não, ela não apresentou a recorrente não apresentou todos os documentos. Então ela não vou analisar, não tem direito ao crédito. Entendi. Ela apresenta parte. E a própria recorrente defende, tudo bem, se eu não apresentei na íntegra, o que eu apresentei teria que ser analisado, ao menos para se verificasse se parcialmente eu teria o direito. Eu estou indo nesse sentido. Ok. Você não está pedindo para aqui solicitar outros elementos complementares, é só a esses documentos que ele já tem, né? Novos documentos. Não, né? só esses que já tem. O crédito, se for concedido, vai ser desses documentos que ele já apresentou, né? Isso. Tá, eu acompanho. Eu não tenho nenhum, nada contra esse procedimento, não? Acompanho. Obrigado, Marcos. Eu também entendo aí a dúvida da Mara, né? Acho que cabe tanto a diligência como... É que a gente costuma dar o parcial provimento aí nesses casos, aí, mais por questão assim, de economia processual, né? Para evitar de voltar. Bom, eu acompanho o relator. Ok. Márcio? Com o relator. Pedro? Acompanho. Eu também acompanho. Então, no item 8, 9, 10 e 11, isso, né, Leonardo? Correto, presidente. Também deu-se parcial provimento para que a unidade de origem promova a reanálise do método de direito creditório, para a qual deverá ser necessário solicitar outros documentos complementares ao que já se encontram acostados nos autos. Ok. Só vou
Eu fico assim meio ressabida só nesses negócios, porque assim, a gente vê tanto processo, fica indo, voltando, né? E o contribuinte fica apresentando os documentos pingados. Aí a gente fica assim, a gente fica postergando uma coisa que a gente teria que decidir logo, né? Presidente, pode fazer uma pausa de 5 minutos, rapidinho? Não, de 5 não. 7h30. 10. 10 minutos. Então, por favor, apoie, interrompa a gravação, por favor.